história aqui. Tem uma palavra que o Senhor preparou para essa noite. Palavra vinda do coração de Deus para o teu coração nessa noite. E aqui ele diz assim, em 2 Samuel, capítulo de número 9. Quem encontrou vai dizendo amém. Se você vai esperar para ler aqui para o telão, fica preparado que aqui está a palavra. Ele diz assim, nós vamos ler agora até o 7, aí depois a gente vai pular e ler o 11 até o 13, e ele diz assim, um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para quem eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, servo, o seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Vamos pular agora no versículo de número 11, onde que ele começa dizendo assim, Ziba disse ao rei, farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Pode se assentar. Que o Senhor Deus possa nessa noite falar ao coração dessa igreja. Oh Deus poderoso de cada um, Senhor, receba de Ti a porção preparada pelo Senhor, que possam ser cheios da Sua graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Quantos de nós, amados irmãos e irmãs, teve uma reviravolta na vida, e que de repente chega a uma situação de quase desistir? Quantos de nós já passamos por momentos em nossa vida em que chegamos ao ponto de quase que dizer assim, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais como prosseguir, eu não tenho mais forças para andar, eu já não consigo mais, esta caminhada está tão difícil. Quantos de nós não pensou até mesmo hoje, quem sabe, em que já não tenha pensado em desistir? Quantas pessoas, quem sabe hoje mesmo, já não tenha pensado até mesmo em tirar a sua vida, em cometer uma loucura, em estragar talvez a sua vida de uma forma? Quantas pessoas, quem sabe hoje, nesse momento, não estão chorando, porque alguma coisa de muito ruim lhe aconteceu? E nós, que estamos na casa do Pai, porque ouvimos um chamado, porque Ele nos chamou, Ele mandou nos chamar para sentar com Ele na casa dele, porque nós temos, como dizemos assim, o sangue real correndo em nossas veias, o sangue do Senhor Jesus, aquele que corre, aquele que foi derramado lá na cruz do Calvário, ela corre em nossas veias, porque nós somos remidos, somos comprados pelo sangue. Aleluia. A primeira coisa que nos recorda na história de Mefibosete
Esse moço, ele tinha nascido na família real. Ele era neto do rei Saul. Ele nasceu na família real. Era filho de Jonatas. Ele tinha uma vida cheia de regalias. O filho do príncipe. Mas de repente, quando ele ainda era criança, deu uma reviravolta na vida dele. Quando ele tinha 5 anos de idade, eu não vou voltar lá no texto para não perder muito tempo, porque o nosso tempo está contado agora. E eu quero dizer para vocês que, mas está lá no mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, se você em casa quiser ler, você vai encontrar lá onde conta a história, que quando o rei Saul foi morto, o filho dele Jonatas também foi morto, a família de Mefibosete ficou com medo. Tinha ali uma cuidadora, alguém que cuidava dele, foi fugir com ele, derrubou ele, e ele quebrou os 2 pés, e ele ficou coxo para o resto da vida. Esse menino ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade chamada Lodebar significa lugar de dores, lugar de esquecimento, lugar que ninguém quer ir. Quantos de nós, quantos de vocês, quem sabe, você lembra-se ainda do teu tempo de infância e você consegue lembrar como você era feliz quando você era criança? Quem sabe você se lembra quando eu era solteiro, como eu era feliz, quando eu morava ainda na casa do meu pai, da minha mãe, como eu era feliz. Mas depois que eu cresci, depois que eu me casei, depois que eu comecei a tomar as rédeas da minha vida, tudo ficou difícil, a minha vida se tornou um sofrimento. Quem sabe você lembra-se ainda na adolescência, quando alguma coisa aconteceu na sua vida, e dali em diante a sua vida tornou-se um tormento, um sofrimento. Esse jovem, que ainda quando ele era uma criança, ele precisou fugir, ele precisou deixar tudo para trás, ele precisou deixar a sua infância de príncipe, ele precisou deixar aquele lugar em que ele amava, aquele lugar em que ele estava acostumado, ele deixou os seus amigos para trás. Por quê? Porque agora a sua vida teria que ser mudada. Ele precisava fugir dali, porque ele corria um sério risco de morrer. A vida dele foi transformada em um momento. Quantos de nós estávamos, quem sabe, no momento da vida que estava dando tudo certo, e de repente, inesperadamente, algo acontece e tudo muda. De repente, hoje você estava sorrindo, amanhã você começou a chorar, vai começar a chorar. De repente, ontem era sorriso, hoje virou choro, virou lágrima. Quem sabe, há alguns anos a tua vida era maravilhosa, de repente, de um tempo para cá, começou a ficar difícil. Hoje você chora, hoje tem lágrimas. Quem sabe você já está vivendo em Lodebar. Quem sabe você a tua vida está num período em que você diz assim, um dia eu quero esquecer tudo que eu estou passando, um dia eu quero esquecer toda essa dor que eu estou sofrendo. Quem sabe você está num momento hoje em que você diz assim, eu não quero nem lembrar mais do que eu passei até ontem, até o ano passado, até 2 anos atrás. Lodebar é lugar de esquecimento. Lodebar é lugar de tristeza, é lugar de dor, é lugar em que ninguém deve estar. Lodebar é lugar que nós devemos dizer para a nossa vida, nunca mais queremos voltar para um lugar onde nos leva a dor. A Bíblia nos ensina que esta cidade chamada Lodebar é uma cidade desértica, é uma cidade que nada ali frutifica, é um lugar de fome, é um lugar de escassez. E quem sabe a tua vida hoje está vivendo um momento de escassez. Mas lá na minha casa tem comida farta. Talvez não seja de alimento a tua escassez. Talvez a tua escassez seja de afeto. Talvez a tua escassez seja de paz. Quem sabe a tua escassez seja de saúde. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe qual é a tua escassez.
O Senhor sabe qual é o motivo pelo qual você se colocou na presença dEle hoje. Sim, você ouviu o chamado, porque Ele mandou te chamar para você estar aqui hoje. O Senhor, Ele te convidou para estar aqui hoje. Ele te chamou para esse lugar. Por isso você está aqui hoje. Mas o principal motivo em nossa vida, mesmo nós achando que está tudo bem, tem algo ainda que está escasso nessa vida. Passamos por períodos de escassez. Talvez do sono, eu não consigo dormir direito. Minha vida está escassa de sossego. Eu preciso descansar. Eu não consigo descansar. Esse moço chamado Mefibosete, ele nasceu na família real. Ele tinha todas as regalias. Ele era um filho amado. Ele tinha uma cuidadora só para ele, tinha uma babá só para ele. Ele já tinha 5 anos e tinha alguém que recebia só para estar com ele, fazendo todas as suas vontades. Ele não era um qualquer. Só que chega um momento em que a vida dele vira totalmente. Aquele menino que corria para todos os lados, e que a cuidadora dele andava correndo atrás dele. Imagina ela correndo lá no quintal: Mefibosete, volta aqui. Mefibosete, vem cá, não sobe aí, menino. Aquele menino que tinha toda a saúde. Quem tem uma criança de 5 anos, ou já teve uma criança de 5 anos em casa, sabe que não para. É ligado no 220. De repente esse menino tem a sua vida transformada. Aquele príncipezinho que corria para lá e para cá, criado dentro do palácio do rei. De repente aquele menino se vê com os 2 pés, aleijado dos 2 pés. Já não consegue mais correr, já não consegue mais caminhar sozinho, tem que ser carregado. Ele é tirado do conforto do palácio e levado para um lugar deserto. Ele é tirado da casa do pai e é levado para um lugar de sofrimento, para um lugar onde ele não consegue nem sequer se alimentar direito, para um lugar onde ele chora. Ele é tirado para um lugar de conforto e levado para um lugar de dor. Ele cresce, ele passa muitos anos naquele lugar. Ele passa muito tempo naquele lugar, chorando, sofrendo, com medo, porque ele sabia da história, como era costume, quando um rei tomava o lugar do outro, ele tinha que matar toda a descendência do rei antigo, para que ninguém sobrasse, para que ninguém viesse depois querer usurpar o reino. Ele estava com medo porque ele sabia que era um descendente direto de um rei que tinha sido tirado do trono. Além de toda a sua dificuldade de vida, ele ainda passava por esse problema do medo, da perseguição. Quantas pessoas que a gente conversa que tem síndrome do pânico, que tem depressão, que tem medo de tudo. Tem gente que não consegue dormir com a luz apagada. Tem gente que não tem descanso porque tem aquela mania de perseguição em todo desse jeito assim, todo lugar que vai, é porque estão me perseguindo, é porque tem alguém aqui, sente a presença de alguém perseguindo, tem a sensação que alguém está caminhando contigo e olha, não tem nada, porque tem medo. De repente dá aquelas crises de ansiedade, que a pessoa fica, falta ar, a pessoa fica amedrontada. É Lodebar, é lugar de sofrimento. Aí a gente para e se pergunta: mas a minha vida nem sempre foi assim, eu não era desse jeito, como pode estar acontecendo isso comigo hoje? Eu era uma pessoa feliz, mas eu só choro. Aí a gente começa a tentar achar culpados. Porque eu estou nessa situação por causa de fulano. Porque eu tive um
casamento que acabou com a minha vida. A culpa é dela, a culpa é dele. A culpa é lá do meu patrão que me demitiu. A culpa é do meu pai que fez isso. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu filho. A culpa é do meu vizinho. A culpa é do meu cachorro. Tentamos achar o culpado dos nossos sofrimentos. Isso é Lodebar. Lugar de esquecimento, para nós esquecer. Lugar de dores. Quando a nossa vida chega num ponto desse, em que nos queixamos, que colocamos as dores, as pessoas conseguem ver a nossa dor, as pessoas conseguem enxergar o nosso sofrimento, é porque nós já não conseguimos mais lutar sozinhos. É porque precisamos ser carregados. É porque precisamos de uma forma ou de outra sermos levados por alguém. Esse menino que a gente viu nessa história, era um menino que começou dentro do palácio e ele estava morando no deserto, em uma vila, onde ele passava fome, um lugar de escassez, um lugar de dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: deserto não é moradia, deserto é passagem. Se você passou algum dia por uma situação ruim, você lembra que não ficou para sempre. Se você está passando hoje por uma situação ruim, lembre-se, não é para sempre, é passageiro. Levante seus olhos e veja que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro está nas mãos dele. Ele te chama, ele te chamou hoje para estar aqui. Ele não se esquece de você. Glória a Deus. Chega um dia, passado alguns anos, o rei Davi, ele amava Jonatas. Jonatas foi um grande amigo dele, filho de Saul, mas grande amigo de Davi, aliado mesmo. Lutaram batalhas juntos. O próprio Jonatas livrou Davi da mão de seu pai, de Saul. Davi lembra-se de Jonatas e chama um dos seus criados e diz assim: você por um acaso não sabe se não existe ninguém da casa de Saul? Porque eu quero honrar. Eu quero honrar o meu rei Saul. Glória a Deus. Aí então ele chega e diz: ó, existe um cara aí que eu conheço. Mas veja por que ele fala. Ele fala do cara e ele dá ênfase para o defeito. Ele lembra-se da pessoa e dá ênfase para o defeito. Dá ênfase para o defeito, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes olham para a gente e dão ênfase para os nossos defeitos, porque os nossos defeitos já estão tão ruins em nossa vida que de longe as pessoas enxergam ele. Ele diz assim para Davi: ó, tem um cara lá chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas, mas ó, ele mora lá em Lodebar, lá no deserto, mora lá na favela, lá naquela miséria lá, e é aleijado dos dois pés. Ou seja, não presta para nada. Não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Nem para caminhar ele funciona direito. Alguém tem que estar carregando ele. Mas existe um. Davi não perguntou nada sobre a doença dele. Davi não disse nada. Porque o costume daquele povo é que uma pessoa aleijada é uma pessoa impura. Uma pessoa aleijada ela tinha que ser mantida à distância. Ela era considerada impura. Era considerado como se aquilo fosse um castigo de Deus para a vida daquela pessoa. Mas Davi não perguntou. Veja que em nenhum momento Davi pergunta alguma coisa sobre a enfermidade de Mefibosete. Davi apenas diz assim: manda chamar ele. Ei, o Senhor está dizendo para você: ei, eu estou te chamando hoje. Aleluia. Aleluia. Davi disse assim: manda chamar esse rapaz, eu quero ele aqui, porque ele vai ter que comer na minha mesa. Glória a Deus. Eu quero honrar. Sabe, no momento em que você está chorando lá, naquele momento em que você acha que nada mais dá certo na tua vida, naquele momento Deus está mandando alguém te chamar. Ele está dizendo: chama meu filho lá que hoje ele vai sentar na minha mesa. Aleluia. Eu tenho lugar de honra para ele. O lugar dele não é em debate, o lugar dele não é em dores, o lugar dele não é em sofrimento, o lugar dele é banquete.
Deus, aleluia. E o Xeni vai então, o servo de Davi, chega lá e diz para ele assim: ô Mefibosete, se apronta aí que o rei está te chamando. Aleluia. Se ajeita e vamos lá porque vamos para Jerusalém porque o rei está te chamando. Deixa o teu lugar de dor de lado, abandone o sofrimento. O Senhor está te chamando. Aleluia. Ele te quer na mesa, ele tem um lugar especial para você. Primeiro nós ouvimos o chamado do rei. Veja que o rei não foi pessoalmente buscar a ele mandou alguém. Jesus não foi pessoalmente na tua casa dizer assim: ei, ô José, vamos lá na igreja hoje. Ele não foi lá. Ele não foi lá na tua casa e disse assim: ei, filha, vamos lá na igreja hoje. Jesus não foi pessoalmente, mas ele enviou alguém para te convidar. Ah, mas ninguém me convidou, mas o Espírito Santo tocou no teu coração para você vir. Aleluia. Alguém te convidou para vir, porque Jesus ele estava te esperando aqui. Assim como Davi estava esperando, Davi ficou no palácio, mas ele mandou alguém buscar o Mefibosete. Quando o Senhor ele quer te honrar, ele não vai lá te buscar, ele manda alguém te chamar para ver qual é a tua fé, para ver se você tem coragem de enfrentar o teu medo e chegar diante dele. Porque Mefibosete ele poderia estar com medo, porque ele sabia que era descendente direto de Saul. A tradição era matar toda a descendência do antigo rei. Mesmo ele aleijado, sentindo dores, ele deixou seu medo de lado e ele se apresentou diante do rei. Eu imagino que ele chegou diante do rei pensando: agora eu vou chegar aqui, vamos jogar nos pés dele, ele vai me passar a navalha no pescoço, vai me cortar com a espada na hora, mas eu vou porque ele me chamou. E o chamado do rei é uma ordem. Assim como o chamado de Jesus para a tua vida é uma ordem. Aleluia. O Senhor ele te chamou. Primeiro ele te escolheu, ele te olhou e viu: não, esse aqui vale a pena, essa aqui vale a pena eu insistir. Por isso eu vou chamar para a minha casa, eu vou chamar para a minha mesa. Primeiro ele chamou. Depois que ele disse sim, ele foi, aí ele teve um encontro com o rei. Quando ele chegou diante do rei, ele se lançou aos pés do rei. Ele se humilhou diante do rei. Ou seja, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa, não é a humilhação diante do Pai, não é aquela humilhação do mundo, não. A humilhação diante do Pai é abrir o coração, dizer: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que sou falho, o Senhor sabe dos meus defeitos, o Senhor sabe que por mim eu não tenho muita coisa a oferecer. Isso é humilhação, você chegar diante dele, abrir o coração, que o Senhor ele não te pede nada em troca, ele só pede o teu coração. O Senhor não te pede nada em troca, ele só pede o teu coração. E quando ele chega diante do rei, ele se lança aos pés do rei. Mas o rei aqui, ele diz para Mefibosete: não tenha medo, eu não vou fazer mal para você nenhum, não. Fica de pé, não tenha medo, porque eu vou te restituir tudo que pertencia ao teu avô e ao teu pai, hoje vai ser teu. E você vai sentar na minha mesa pelo resto da tua vida. É o que o Senhor tem para você hoje. Ele disse assim: você vai sentar na minha mesa até os últimos dias da tua vida. Eu te chamei para isso, eu tenho um banquete diário para você. Aleluia. Nós somos chamados por Ele para sentar na mesa com Ele. Lodebar não queremos nunca mais para nós, mas a mesa do rei nós temos que querer todos os dias para a nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que estar na presença dele, querer estar com ele. E a Bíblia diz que o passar do tempo na vida desse jovem, já era um homem, foi morar na cidade do rei e comer na mesa do rei. Aquele que nasceu no palácio foi para o deserto, mas voltou para o palácio. Aleluia.
E assim é a nossa vida. Quantos de nós nascemos, fomos paparicados, mimados pelo papai, pela mamãe, e de repente, por um desvio outro da vida, andamos por caminhos diferentes, mas chega um dia que, como hoje, o Senhor Ele te pega pela mão e diz assim: ei, eu quero você aqui, eu quero você na minha casa, eu quero você sentado na minha mesa. Porque o lugar, o nosso lugar, é na mesa e não no deserto. O nosso lugar é na mesa, é junto com o rei, honrando o chamado dele. Esse menino ele tinha tudo para não ter dado ouvidos, mas ele sabia de onde ele tinha saído. Ele conhecia a história, embora ele era criança, alguma coisa ele lembrava, mas muita coisa a sua babá lhe contava, lhe ensinava, lhe explicava o que estava acontecendo. Ele sabia que ele vinha de uma descendência real. Quem sabe você agora está lembrando quando você era criança, como era lá com o seu pai, com a sua mãe. De repente você começa a lembrar quando você começou ali a tua vida de adulto. Quem sabe tem gente aqui que começou a vida de adulto com 11, 12 anos de idade. Eu conheço pessoas que com 11 anos de idade, 10 anos já sustentavam a casa sozinho. Quanta gente que na adolescência já era responsável por sustentar a casa. E quem sabe pensa assim: meu Deus, como eu sofri, a minha vida foi tão sofrida. Há poucos dias ainda eu conversava com uma pessoa, e ela dizia assim: meu Deus, a minha vida foi tão sofrida, a minha vida é tão sofrida, que eu não tenho nem forças para, tem dias que eu não tenho nem forças para levantar da minha cama, tão que eu sofri até hoje. Quanta gente está nessa situação? Quanta gente sofre, talvez por uma escolha que fez, talvez ela ainda hoje vive sofrendo, por quê? Porque ela culpa as outras pessoas por aquilo que ela está vivendo hoje. A culpa foi de alguém lá, A ou B, mas o que importa é que passamos por outra, mas não devemos permanecer, porque chega um dia em que o rei manda te chamar. Chegou o dia em que o Senhor olhou para você e disse: não, hoje você vai estar na minha casa, hoje eu tenho algo novo para você, hoje eu quero fazer tudo novo na tua vida, hoje eu quero transformar o teu viver, eu quero transformar as tuas lágrimas em sorriso, eu quero tirar as tuas dores, deixar no esquecimento, te colocar sentado na mesa do rei. Às vezes é dolorido a gente olhar para o nosso passado. Às vezes é dolorido olhar para dentro de nós mesmos e lembrarmos de coisas que vivemos, de coisas que passamos. Às vezes não temos nem tanta idade assim e já olhamos para nós e dizemos: meu Deus, a minha história foi tão... Às vezes fomos abandonados por alguém no decorrer da vida. Às vezes perdemos alguém muito novo ainda. Tivemos que aprender a viver uma vida de adulto ainda quando criança. Mas o Senhor, Ele nunca te esqueceu. Aleluia. O Senhor, Ele sempre está com os olhos olhando para você, porque chega o momento em que Ele te chama, chega o momento em que Ele diz: não, o teu lugar é na mesa do Senhor. O teu lugar não é no lugar de dor. O teu lugar não é passando sofrimentos eternos, escassez. Por isso o Senhor, Ele tem uma mesa farta para você. Por isso o Senhor prepara o Evangelho dEle para te alimentar. Por isso o Senhor prepara o Evangelho dEle para te fortalecer. Por isso o Senhor preparou o Evangelho dEle para te ensinar o caminho, para sair de Lodebar e chegar à mesa do Rei.
e chegar na mesa do rei. O caminho é a palavra do Senhor. A palavra dele que te chama. A palavra dele que é a ordem do rei, que diz para você: ei, a tua vida é para ser transformada, a tua vida é para ser mudada. Você não nasceu para sofrer, não. Se alguém disse para você: não, você vai sofrer a tua vida inteira, negue isso, isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é: sai de Lodebar e vem para a mesa do rei. Se você de alguma forma colocou no teu coração que a tua vida é sofrimento, não se conforma com isso. Você não nasceu para sofrer, não. A obra de Deus na tua vida é grande. Olhe para cima, olhe para o alto, porque de lá vem o teu socorro. E ouça a voz do rei, aquele que te chama. A voz do rei é a palavra de Deus. E ela te chama. Ela te chama para sentar à mesa. Lodebar, para a sua vida nunca mais. Aleluia. Agora o que tem preparado para a tua vida todos os dias é a mesa do rei. Se coloca de pé.